Obrigada e muitos parabéns pelo esforço e pelo empenho, para toda a equipa, também em nome daqui do Porto Alive. Seguimos porque segunda-feira é dia de conhecermos mais alguns aspectos relacionados com as finanças do dia-a-dia. Hoje vamos falar sobre os empréstimos que devem ser pagos. Hoje em dia são, muitas vezes, não pagos. Porquê? Porque a vida está complicada para todos e nós temos aqui algumas lições que nos vão ser dadas vindas do BBVA. Valor Seguro. Damos então início à rubrica Valor Seguro. Hoje vamos falar sobre alguns problemas relacionados com empréstimos nesta altura em que a vida é complicada para muitos e os empréstimos muitas vezes ficam sem forma de serem pagos. Connosco, para nos falar deste tema, contamos com a presença de Andreia Madeira, do BBVA, e Tiago Limas, também diretor da Banca Comercial do BBVA. Bem-vindos ao Porto Alive. É com muito prazer que os recebo. Antes de mais, Andreia, é importante referir, já que vimos da comemoração do jornal O Regional, o Financial Times, também jornal, hoje fez um grande elogio ao BBVA. Começaram muito bem a semana. Olá, Maria. Boa tarde. É verdade, foi hoje tornado pública uma distinção do Financial Times e da Market ao BBVA, que foi distinguido como líder no ranking de fusões e aquisições para a Península Ibérica, isto é, o BBVA foi distinguido como o banco que, quer em número de operações, quer em volumes, liderou em 2011 as operações de fusões e aquisições. A título de exemplo, fizeram-se grandes operações em Portugal, nomeadamente com a EDP e com a Galp, por exemplo, e é de facto uma distinção que nos faz começar muito bem a semana e, sobretudo, é uma boa notícia para os nossos clientes e para todos aqueles que trabalham e que queiram vir a trabalhar connosco. Muitos parabéns. Obrigada. Portanto, começamos por aí. Antes de vermos o Vox Pop, em que fomos tentar perceber qual é a reação das pessoas aos empréstimos, se têm empréstimos, se os pagam, se conseguem pagar, se estão naquela altura em que já não têm forma de resolver este grande problema. Importa tentar perceber de que forma é que os bancos, nos dias que correm, são aliados ou não da população de uma forma geral. Ou seja, Tiago, eu neste momento tenho um empréstimo, porque é que, por norma, todos os portugueses não recorrem ao banco para pedir ajuda quando se veem impossibilitados de cumprir as suas obrigações? Boa tarde. Eu não diria todos, mas diria... A grande maioria, não? Uma grande maioria. Uma grande maioria é um fenómeno que há que tentar perceber. Temos seguramente um papel a desempenhar nós bancos também, mas efetivamente sentimos isso diariamente. Há seguramente um certo acanhamento, algum pudor em tomar a iniciativa de pedir ajuda aos bancos, à banca e neste caso ao BBVA também. E não faz muito sentido. Há pouco estávamos a falar, antes de entrarmos em direto, que quando queremos comprar uma casa, vamos pedir dinheiro ao banco. É a nossa primeira opção, sabemos que ali temos uma solução. Mas quando nos falta o dinheiro para pagar o empréstimo, não vemos de facto o banco como um grande aliado e alguém ou uma equipa que possa resolver o nosso problema. É verdade. Como digo, há que tentar perceber isso. Nós trabalhamos nisso todos os dias e procuramos, de alguma maneira, mitigar esse fenómeno e muitas vezes tomamos nós a iniciativa de ir ao encontro dos clientes e de lhes fazer ver que estamos a notar alguns sinais, alguns indícios de degradação e de dificuldade e que disponibilizamos o nosso apoio. Mas, efetivamente, há um caminho a percorrer aí e temos seguramente muito para fazer para melhorar isso. Tenho a certeza que sim. Vamos então perceber qual é a reação dos portugueses que foram entrevistados e que foram questionados relativamente aos empréstimos. Tenho. Tem sentido dificuldade para cumprir as obrigações? Neste momento, não. O que é que tem feito para conseguir pagar? Não, tenho tido trabalho. Portanto, tem crédito à habitação? Sim. Sim. Tem sentido dificuldade para pagar Alguma. as obrigações? E o que é que tem feito para conseguir cumprir as obrigações? Reduzir a custos, a coisas que menos sejam necessárias. No momento não estou mesmo a pagar e assim, dói-me dizer isso porque o apartamento foi um projeto que eu tive e lutei muito para consegui-lo. Infelizmente a minha vida deu para torto, deu para trás.
Neste momento não consigo cumprir pagar a casa. Sim, senhor. Sei que mais dia menos dia vou ficar sem ela. Custa-me muito, muito. Imagino que não conseguia pagar o empréstimo, não conseguia pagar as obrigações ao final do mês. O que é que faria? Teria que entregar a casa como aos outros, não é? Ou tentar vendê-la, pagar o que me falta do banco e alugar uma casa, ou ir para a casa dos meus pais. Era a única situação que eu poderia. Teria que entregar a casa ao banco, naturalmente. Tinha que passar a comer sopa. Não sei, tinha que se pensar bem. Imagino que por acaso não conseguia cumprir as obrigações, não conseguia pagar o empréstimo, o que é que faria? Não pagava, e faria como todos, insolvências e falências, e ficava em casa e não pagava. Hoje em dia não se paga com muita facilidade, não é? É mais difícil é pagar. Os portugueses totalmente conformados com o facto de poderem ficar a dormir em casa dos pais, ou a comer só sopa, ou partir para os tribunais. Portanto, aquela questão de o que é que faria se deixasse de ter forma de pagar o empréstimo, pedia ajuda ao banco ou recorria ao banco, nem foi respondida nenhuma vez. É verdade, é verdade. O que confirma efetivamente as nossas suspeitas e aquilo que de alguma maneira verificamos no dia a dia. Mas é uma realidade que tem que ser conhecida. Os bancos têm, desde logo, todo o interesse também em colaborar neste cenário, que é um cenário gravoso e que, obviamente, há diferentes papéis a cumprir. Mas de que forma é que, por exemplo, neste caso, falando do BBVA, porque é onde trabalham e, portanto, podem falar com experiência, de que forma é que podem ajudar as pessoas que neste momento se veem com grandes dificuldades, porque são os primeiros a saberem, têm acesso às contas, não é? É verdade. Não dá para mentir. Olha, diria, falando obviamente do BBVA, estou muito mais à vontade, apesar de acreditar, não ter a mais pequena dúvida, que toda a banca está neste momento preparada para desempenhar este papel. O BBVA tem, desde logo, pelo Banco Global que é, e pela diversificação geográfica que tem uma experiência, um capital de experiência acumulado muito importante que deve pôr ao serviço dos seus clientes. E é disso que já estamos a falar e é disso que já estamos a fazer. Uma das coisas que é fundamental é que as pessoas percebam que, obviamente, cada parte tem que desempenhar o seu papel. As famílias, neste momento, têm um papel muito importante de rigor, disciplina, de objetividade, de frieza, diria até, naquilo que é a transposição de um clima de austeridade que já graça pelo país para dentro dos orçamentos familiares. Isso parece-me inevitável, cada caso será um caso. Os bancos, por seu lado, têm que ter soluções. O BBVA fez, como costumamos dizer dentro do banco, os seus trabalhos de casa. E está neste momento perfeitamente preparado para responder à grande maioria das situações. Então, também houve essa preparação por parte do BBVA? Com certeza. Dou-lhe 2 ou 3 exemplos. O BBVA já tem neste momento um departamento próprio interno só para tratar deste assunto, aquilo que o chavão que nós chamamos internamente de reestruturações de crédito, e desenvolveu um modelo de gestão e um conjunto de soluções muito flexível que permite responder, eu diria, à grande maioria dos casos. Há, obviamente, cada caso é um caso e nós fazemos muita questão. Isto é um chavão que se costuma muito utilizar, mas que nós somos capazes de levar à prática. Cada cliente é um cliente com especificidades próprias, com os seus problemas e que nem todos os clientes têm a mesma solução. Nós temos um quadro e um leque de soluções bastante alargado, muito flexíveis, que nos permitem responder com muita eficácia à grande maioria das situações que nos são apresentadas, obviamente. Porque também para os bancos não é solução ficarem com todas as casas de todos os clientes. De modo algum. E a julgar pela peça é um pouco essa a ideia. Tenho dúvidas que possa ser isso que vai acontecer. Obviamente que o percurso que temos que percorrer... É isso que está na mente dos portugueses. E é uma ideia errada, obviamente. O banco, quando financia a aquisição de uma casa, obviamente fica com o imóvel em garantia, por uma questão de princípio do risco de crédito, mas de modo algum quer os imóveis dos seus clientes, muito mais quando estamos a falar da habitação própria das pessoas. E, portanto, isso não é seguramente um cenário que o banco equaciona de maneira alguma e deixa sempre para o último dos recursos um cenário tão Tiago, exagerado. o facto dos portugueses também não olharem e não pensarem no banco como uma ajuda nestas alturas complicadas também se deve muito à história. Não há essa tradição, não há essa cultura. A culpa é de quem? Também é um bocadinho da banca? Eu acho que temos que assumir alguma, seguramente. É quase impossível não fugirmos desse cenário. Seguramente que há alguma culpa,
haverá também por parte do setor. Mas, de um modo geral, acima de tudo, o que eu penso que falta é informação. E as pessoas têm que saber que no banco onde têm o seu crédito podem ter seguramente ajuda. É muito importante, acima de tudo, que se ponha, desde logo, um tema que me parece fundamental. Sempre possível procurar antecipar. Antecipar os problemas é aqui claramente uma chave muito importante. É um dos conselhos muito importante. Eu aqui diria que, fazendo um pouco da analogia com a doença, os problemas financeiros são a este nível um bocadinho como a doença, ou seja, quanto mais depressa os diagnosticarmos, quanto mais cedo os diagnosticarmos, seguramente muito mais soluções vamos ter e muito melhores resultados vamos ter. E nós temos muitos clientes que hoje em dia vêm falar connosco e não estão em cumprimento, têm um cenário e uma visão de rigor e conseguem antecipar que muito provavelmente vão ter um problema e recorrem ao banco. E o banco ajuda-os e, obviamente, num estado embrionário como esse, que neste exato momento ainda não existe um problema, o leque de soluções é muito alargado e os resultados são muito mais eficazes, sem dúvida nenhuma. Portanto, este é um dos grandes conceitos que podemos deixar aqui, tentar antecipar um pouco os problemas e tentar arranjar ou perceber que soluções podem vir a ter, recorrendo, obviamente, ao banco. O nosso tempo já não é muito, mas interessa-nos saber que para a semana temos um tema um bocadinho diferente, mas que é tão importante quanto este. Eu diria que se por um lado prevenir é mesmo o melhor remédio, rementando aqui a ideia e o conselho que damos aos portugueses e a todos nós, porque este não é um problema de nenhuma classe em especial hoje em dia, e já falámos tantas vezes nisso no nosso programa de educação financeira, temos todos que crescer educados em fundamentos de educação financeira. Para a semana vamos falar de agir, vamos falar de voluntariado, vamos falar do quão pode ser determinante um projeto de voluntariado nas organizações, nas empresas, como estímulo aos colaboradores, como fator de união e também como caminho para que estes se sintam mais perto das suas organizações, se sintam mais parte das suas organizações. Portanto, vamos falar de voluntariado especificamente no programa Valores do Futuro, que é um programa que temos, que é um projeto que temos vindo aqui a comentar no Porto Live e, portanto, vamos saber de que forma, efetivamente, estamos a envolver os colaboradores que estão já nas escolas desde o ano passado e vamos, por outro lado, também perceber que impacto tem este tipo de iniciativas, no caso concreto do BBVA, mas do voluntariado em geral. Tiago, para concluir, o BBVA tem as portas abertas para informar, então, todos os seus clientes? Tem, seguramente que tem. E estamos, como penso que dizia há pouco, nós próprios também a quebrar algumas barreiras que encontramos e a tomar iniciativas. E, portanto, mas o ideal é que realmente os clientes não tenham o mais pequeno problema em pedir ajuda. Isso é fundamental e, acima de tudo, a partir do momento em que pedem ajuda, que sejam transparentes, partilhem a informação, porque quanto mais informação os bancos tiverem, seguramente melhores soluções vão conseguir encontrar. Tiago, Andreia, muito obrigada pela presença no Porto Live. Na próxima segunda-feira vamos, com certeza, aprender um pouco mais sobre estes temas na rubrica Valor Seguro. Mas